Olá, professora, tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o Matheus e falarei um pouco sobre o redox para compostos de coordenação, tanto em esfera interna quanto em esfera externa. Vamos relembrar alguns conceitos básicos que são fundamentais para o entendimento do mecanismo. O redox, ou propriamente dito, como reação de oxidação e redução. Uma reação redox ela envolve a transferência de elétrons. Vejamos esse exemplo aqui. Olha só, enquanto um doa elétrons ao outro, o outro recebe, e isso forma uma substância estável. Isso faz sentido, porque se olharmos na tabela periódica, os elementos do grupo 1, exceto o hidrogênio, têm um elétron na camada de valência. Logo, o estado de oxidação dele é um mais, pois ele tende a perder esse elétron com mais facilidade. Enquanto que no grupo 2, onde os elementos têm dois elétrons na camada de valência, o estado de oxidação é 2+. Já no grupo 6, onde os elementos têm 6 elétrons na camada de valência, o estado de oxidação é 2-. E por eles serem mais eletronegativos, eles tendem a roubar os elétrons desses átomos que têm pouco elétrons na sua camada de valência, ou seja, que têm um estado de oxidação positivo. Olha, para deixar isso um pouquinho mais claro, só para terminar esse exemplo, vamos ver aqui essa ligação iônica, né? O NaCl, o sal. O Na ele tem um estado de oxidação, o número de oxidação dele é 1+, enquanto o Cl- ele tem um estado de oxidação menos. Eles se completam e se neutralizam, porque um positivo mais um negativo acaba sendo zero. Então, é um elemento que tem um estado de oxidação neutro. No meio da tabela periódica temos os metais de transição. Esse aqui são os metais de transição do bloco D. Esse bloco ele é diferente dos demais. Eu coloquei ele aqui justamente porque é desses metais que são formados os compostos de coordenação. E ele é justamente diferente porque o estado de oxidação dele é relativo. Ou seja, ele não tem só um número fixo para seu estado de oxidação. Ele pode adquirir mais de um estado. Olha só o exemplo do ferro. Você encontra o ferro como ferro 2, como ferro 3, o cromo 2, cromo 3, e assim sucessivamente para outros elementos. Cada um deles pode assumir um estado de oxidação relativo de acordo com a sua característica. Temos aqui o exemplo do etano. Veja bem, cada átomo aqui constituinte dessa molécula, ele está indicado por numerais romanos, né? Esses numerais eles indicam o estado de oxidação do átomo. Então, para saber o estado de oxidação da molécula, é somado todos os estados de oxidação dos átomos constituintes. Temos aqui 4, 5, 6 átomos de hidrogênio positivo e temos 6 negativo ao todo. Então, é uma molécula neutra. Já essa molécula aqui, o diocarbonil tetracianoferrato, ele tem uma carga, a molécula tem uma carga 2-, que é o estado de oxidação da molécula. Mas o metal, ferro, ele está no estado de oxidação 2+, porque é o estado de oxidação do átomo de ferro, né? Esse estado de oxidação relativo, ele se dá por uma característica que esses metais do bloco D têm, que são a baixa reatividade dos elétrons D que estão desemparelhados. Aqui temos os compostos de coordenação. Eles são moléculas formadas por um ou vários ácidos de Lewis que fazem ligações com uma ou várias bases de Lewis. Esses compostos também são denominados de complexos. Só para esclarecer, ácidos de Lewis são aquelas espécies químicas que, ao formarem ligação, funcionam como receptoras de pares de elétrons. Já as bases de Lewis atuam como doadoras de elétrons durante a ligação, né? Além do número de oxidação dessas moléculas, né, dos compostos de coordenação, temos também como característica o número de coordenação, que nada mais é como a quantidade de ligantes que aquele centro metálico tem. Então, falando finalmente sobre as reações, na química temos basicamente dois tipos de reações, que são as reações ácido-base
e as reações de oxidação e redução. Como vimos o comportamento de ácido-base no composto de coordenação, é evidente que ele também é suscetível à reação de ácido-base. Mas a gente vai estudar aqui especificamente as reações de oxidação e redução, certo? Então, quem nos propiciou estudar essas reações foi esse cara aí, ó, Henry Taube, né? E vejam que em 1915 para hoje não tem muito tempo, né? Que foi quando ele nasceu. Mas o postulado dele foi em 1983, foi há pouco tempo, né? Então, assim, cientificamente falando, a gente ainda tem muito o que conhecer sobre os compostos de coordenação. Mas foi por causa desse cara aí, ó, que tivemos um salto imenso nas descobertas sobre as reações entre os complexos de coordenação. Algumas características podem ser observadas nas reações dos compostos de coordenação. As reações redox, elas envolvem a mudança no estado de oxidação do íon central, né? Mas também pode haver uma mudança no estado de oxidação, né, dos ligantes, né? Pode ocorrer isso aí também, né? Ao decorrer desse redox, né, há rearranjos na esfera de coordenação de cada íon metálico, né? Porque se você aumenta ou diminui a quantidade de elétrons, né, você vai ter uma força de ligação maior, o comprimento vai mudar, e o comprimento mudando, a distância entre os ligantes e o íon metálico vai ser diferente. Quando você faz uma experimentação, né, com um complexo, um composto de coordenação, a depender da cinética, ou seja, a velocidade que aquela reação vai ocorrer, você pode determinar o mecanismo, né? Veremos isso aí, porque há basicamente dois tipos de mecanismo para a transferência de elétrons, ou seja, para a reação de oxidação e redução. Esses são os mecanismos de esfera interna e os mecanismos de esfera externa. É muito didático vermos que um composto compartilha um elétron ao outro composto através de seu ligante. Olha só, dessa maneira que está aqui, é possível observar como o elétron é separado do meio após a reação. Então aqui temos a equação química de cada etapa da reação. E podemos ver que o cloro, que é muito eletronegativo, atrai o outro centro metálico e se liga a ele, expulsando a molécula de água, bem aqui na primeira reação. Agora vemos que ele diminui o número de oxidação do cobalto, enquanto aumenta o número de oxidação do cromo, para depois ocorrer a separação dos complexos e a liberação de amônia. Com esse mecanismo aí, a gente vê que o ligante cloreto é transferido da esfera de coordenação do cobalto 3 para a esfera do cromo 3, né? O mecanismo envolve uma espécie intermediária com o ligante, formando uma ponte entre o cobalto e o cromo, por conta da formação de uma espécie intermediária. Então a gente tem a comprovação de que o mecanismo é de esfera interna, porque é esse tipo de mecanismo de esfera interna que tem a formação de intermediário. Você lembra que eu acabei de dizer que no mecanismo de esfera interna tem a formação do intermediário? Pois é, aqui no mecanismo de esfera externa, a transferência de elétrons ela é direta, né? Os elétrons eles são transferidos diretamente de um centro metálico a outro. Isso ocorre principalmente nas reações entre cátions e ânions complexos. Olha só, para a formação desse complexo precursor aqui, que passa pela etapa rápida, a gente vê temos dois complexos, um é catiônico, o outro é aniônico. E quando os dois se misturam, eles não se ligam de fato, mas eles têm uma interação. Tá vendo essas barras aqui? Mostram que eles estão de certa forma interagindo um com o outro. Tanto é que a próxima reação demonstra que enquanto o cobalto teve o seu número de oxidação reduzido, o ferro teve o seu número de oxidação aumentado. E finalmente, olhamos bem aqui, que eles são separados depois desse tipo de troca de elétrons nos seus estados, nos seus números de oxidação. Vejamos aqui como a ligação, como essa reação ela é direta, né? Temos o oxidante e o redutor. Eles simplesmente trocam elétrons entre si.
Se a gente for olhar aqui para perceber, a gente vai ver que a aproximação deles, né, tem essa transferência direta de elétrons, né? É o que faz essa ligação ser muito breve, né? Ela é bem mais rápida, enquanto a outra ela demora mais etapas. Por isso, né, foi dito que a cinética ela pode definir o mecanismo de uma reação, porque se você coloca um complexo para reagir e você vê que ele está demorando muito, mas que depois ele forma, você pensa, olha, a cinética foi lenta. Então, ele vai ser um composto, né, que sofreu um mecanismo de esfera interna, porque se fosse esfera externa, seria mais rápido. Então aqui eu termino as explicações. Foi muito breve, tentei ser o mais rápido possível, viu? Me desculpe aqui pelo tamanho, mas realmente eu tentei encurtar ao máximo. Muito obrigado, professora Luciana. Grande beijo e até mais.